Ei, gente, meu nome é Tairine e eu tô aqui nessa série, Sem Medo, para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e eu vivi uma história muito dividida na minha adolescência pelo fato dos dois serem separados. E aos 15 anos, um colega muito próximo, um amigo muito próximo da minha família materna, sentou comigo numa praça. Ele vinha sempre me visitar em datas especiais. Ele sentou comigo numa praça e falou da probabilidade dele ser meu pai. E aí, nesse momento, eu tinha 15 anos de idade, eu não entendia muito o que ele estava querendo dizer com aquilo, mas eu fiquei muito triste porque ele falou que a única pessoa que também desconfiaria disso seria minha avó, e eu tinha perdido a minha avó com 2 anos, já tinha feito 2 anos que a minha avó tinha falecido. E aí eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, nas minhas emoções, sobre o fato se aquilo que ele estava falando a meu respeito era verdade, sobre a minha identidade naquele momento. Isso tem tudo a ver com a estima, porque era a minha identidade que estava em jogo. Então, eu continuei o processo dos 15 aos 18 anos, porque eu não podia fazer teste de DNA sozinha, eu tinha que ter uma autorização de um responsável e eu escondi essa informação da minha mãe. Quando eu fiz 18, eu saí de um relacionamento muito abusivo que eu tive na adolescência e eu quis descobrir a minha paternidade. E aí, eu conheci uma pessoa muito especial, que hoje é meu atual esposo, porém, antes de eu me casar, eu quis descobrir a minha paternidade. Eu quis saber se essa história, essa afirmação que ele fez sobre a minha vida, sobre a minha identidade era verdadeira. E eu fiz um teste de DNA antes do meu casamento, um tempo antes do meu casamento. E aí foi um misto de muito medo, porque a minha adolescência inteira eu vivi uma vida com meu pai, eu achando que ele era meu pai, convivendo com meus irmãos, mas na verdade eu nunca me senti dentro daquele núcleo familiar, eu sempre me senti rejeitada, sempre me senti não conecta de uma forma, digamos assim, boa com ele, devido à separação, mas também eu tinha isso dentro de mim, a probabilidade dessa afirmação que essa pessoa fez ser verdadeira. Eu fiz o DNA e quando eu tive o papel em mãos, esse dia que eu fiz o teste de DNA com ele, a gente conversou muito, a gente falou sobre a época que poderia ter acontecido isso, ele ficou surpreso do fato de eu querer descobrir se ele era meu pai. E nesse período eu me vi uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem estima, sem saber quem eu era, que tudo aquilo que eu vivi foi um engano, que eu fui enganada, que me enganaram, por eu não saber verdadeiramente quem era meu pai. E muitas das vezes eu questionei a Deus por que isso estava acontecendo comigo, por que ele me escolheu para viver essa história dividida. E aí eu peguei o teste de DNA e quando eu abri, lá estava escrito que era 99,99% de chances de eu ser filha dessa pessoa. E aí eu tive que encarar essa história, eu tive que encarar essa minha história. E aí eu tive que procurar minha mãe, procurar meu pai, para poder falar isso para eles, falar que eu descobri a verdade sobre mim. E isso tem tudo a ver com a estima que eu tive que ter a partir disso, buscar minha autoestima, ter estima de verdade, porque eu perdi ela. E aquilo que eu acreditava ser verdadeiro era uma mentira, era um engano. Eu vivia uma história que não era minha. Mas a parte mais difícil, que mesmo sabendo disso, nada mudou. O meu pai, que antes me abandonou, e o meu pai verdadeiro continua a mesma coisa, me abandonando. Então, eu sempre falo com as pessoas que eu sofri 2 abandonos, por 2 pessoas distintas, mas eu sofri esse abandono. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei muito decepcionada, porque era uma coisa que eu imaginava que eu ia ser feliz sabendo disso, dessa história. Então, quando eu tive os meus momentos íntimos com Deus naquela época, antes de eu me casar, eu pedi a Deus para ressignificar a minha história dentro de mim, o porquê disso, porque
porquê que aconteceu isso comigo, o porquê que eu não era filha do meu pai, eu não era irmã mesmo dos meus irmãos, porque estava uma dor muito grande no meu coração, porque parecia que tudo aquilo que eu vivi era uma mentira e parecia que o amor deles não existia ao meu respeito, não existia para mim. Então Deus, Ele me mostrou o momento que Ele encontrou comigo, no encontro que eu tive com Ele, Ele me mostrou o porquê disso tudo, que apesar dos meus pais terrenos me abandonarem, Ele nunca me abandonou. E aí eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a acreditar na paternidade de Deus sobre a minha vida, que não importa se os meus pais me abandonaram, se eu sofri abandono, se eu vivi muito tempo um engano, aquele momento ali eu estava tendo a oportunidade de viver a minha história de verdade. E aí Deus sempre, Ele trabalha no meu pessoal, no meu íntimo, de uma forma muito especial, dizendo que eu posso ser eu, que eu posso mostrar o que eu sei, que Ele está comigo, que Ele me dá a segurança, e mesmo que eu sofra abandono de pessoas, Ele nunca me abandona. Nessa série de palavras, nós somos convidados a enfrentar o nosso medo. E eu estou aqui enfrentando o meu medo, compartilhando essa minha história com vocês. Há muito tempo eu vivia perdida, não sabia da minha identidade, e eu aceitei o convite de Deus para ser protagonista da minha vida, protagonista da minha história. Hoje eu sou casada, sou líder na casa de Deus, sou amada, acolhida, e esse é o convite para você, enfrentar o seu medo e viver a sua história. Eu venci o medo, e você também pode vencer.